Se você lança uma pedra e ela descreve uma parábola, o que vai acontecer? Em algum momento ela vai atingir a altura máxima dela, não é? Seria então, se a gente colocar os eixos x e y, seria o maior valor que o y pode assumir, não é? E ao contrário, se você tem uma parábola com concavidade voltada para cima, vai ter um valor que você vai ter o seu y com o valor mínimo, o menor valor que ele vai assumir. Então, quando eu tenho o gráfico de uma parábola, eu vou ter essas duas opções, boca para cima, boca para baixo, e as duas funções vão dar para a gente o valor mínimo ou o valor máximo, claro que dependendo da situação que eu estou apresentando aqui. Como eu tenho boca para cima, o que vai acontecer? Aumentando o eixo x, o que acontece com o y? Ele diminui, vai lá embaixo e depois ele volta a aumentar. É isso. Então, conclusão, a partir desse ponto, você tem uma inversão. Esse pedacinho, a função seria decrescente, daqui para cima, daqui para frente ela é crescente. E esse ponto vai ser o quê? O menor valor que o y vai assumir. Então, vamos chamar esse valor aqui, ó, de valor mínimo da nossa função. E ele vai acontecer aonde? Exatamente lá no vértice. Então, você vai ter o x do vértice que vai produzir o seu valor mínimo da função. O valor mínimo da função corresponde a quem? Ao y do vértice. Vamos lembrar o que a gente já falou? Coordenadas do x do vértice, menos b sobre 2a. Se você tem a função, você tem o a e o b, substitui aí e acha o x do vértice. E o y do vértice? Dois caminhos para a gente. A partir do x, substitui na função e acha o y, ou, se você preferir, você também poderia trabalhar com aquela outra nossa formulinha, menos delta sobre 4a. Tanto faz, tudo bem? É claro que se for boca para baixo, em vez de você ter o valor mínimo, você vai ter o valor máximo da nossa função. E tem bastante exercício que a gente pode trabalhar com isso daí. Vamos fazer agora alguns exemplos para você ver como que a coisa funciona? Vamos lá, para a gente trabalhar então com a ideia de máximo e mínimo, vamos supor que eu tenho aqui um paralelepípedo reto retângulo e eu quero calcular o volume dele, não é? Então eu tenho aqui, ó, comprimento, largura e altura dele. Quero calcular o volume dele, só que eu queria colocar uma coisa a mais, eu quero saber qual é o volume máximo que ele pode assumir. Perceba que uma das arestas vale x e a outra 20 menos x. Então quando essa aumenta, a outra vai diminuir e isso vai interferir no nosso volume. Eu quero saber qual que é o volume máximo que ele vai ter. Esse aqui seria até fácil, depois no final a gente discute de novo, você vai ver que dava para fazer de cabeça. Mas vamos tentar fazer ele de um jeito, digamos, oficial. Eu quero calcular o volume máximo que ele pode assumir. Então, primeira coisa, vamos lembrar como é que a gente achava o volume, né? O volume era só fazer o quê? Multiplicar as três dimensões. E é exatamente isso que eu vou fazer. Vai ficar 2 vezes x, não é isso? Vezes 20 menos x. Multipliquei largura, comprimento e altura. A hora que eu faço isso, vamos aplicar a distributiva, vai ficar 2x vezes 20, 2 vezes 20 dá 40. 40x menos 2x vezes menos x dá menos 2x ao quadrado. Legal. Perceba que o meu volume, ele virou o quê? Ele virou uma função do segundo grau. E aí o que acontece? Eu forneço o valor do x, sai o volume. Ou eu forneço o volume e você acha o respectivo valor do x. Então tá aí, uma ideia interessante. Queria calcular o volume máximo que ele pode assumir. Como é que eu vou fazer isso? Fácil. Perceber que o volume é uma função do segundo grau. Boca para baixo ou boca para cima? Só num rascunho, você já sabe, quem está multiplicando x ao quadrado é um número negativo. Então, se ele é negativo, é boca para baixo. Eu não preciso fazer o gráfico preciso, só preciso entender que vai ser boca para baixo. Num certo momento vai existir aqui o nosso vértice, é o x do vértice, e aqui eu vou atingir o nosso volume máximo. Quero calcular esse volume máximo. Para eu calcular o volume máximo seria então, naquele meu exemplo, o y do vértice. Mas eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou achar o x do vértice, que é mais fácil e é mais rápido de fazer, e a partir do x do vértice eu vou achar o volume. Vamos lá? Como é que seria o meu x do vértice? Minha formulinha do x do vértice. Menos b sobre 2a. Vamos substituir? Como é que é menos b sobre 2a? Veja que aqui está na ordem inversa. Aqui, ó, esse aqui é o A e esse aqui é o B. Então, menos B é o B que multiplica o X. Então, vai ficar menos 40. Tudo isso dividido por 2A. Vai ficar, portanto, 2 vezes
o A que vale quanto? Menos 2. Menos 40 dividido por menos 4, isso daí vai dar quanto? 10. Então eu já sei o x do vértice vale 10. Se você sabe o x do vértice, você substitui aqui e acha o volume. Vai ficar 40 vezes 10, que é o x do vértice, menos 2, que multiplica o 10 elevado ao quadrado. Beleza? E aí, fazendo a nossa continha, o que vai dar aqui? 400 menos 100 vezes 2 dá 200. Portanto, o nosso volume máximo vai ser de quanto? 200. Tudo bem? Tá aí, então eu achei o x do vértice e a partir do x do vértice eu achei o volume máximo, que ele nasce a partir daquele valorzinho do x. Se você não quiser fazer desse jeito, nós temos aquela nossa outra opção, só que eu vou precisar do delta. Como é que é o nosso delta? B2 menos 4AC. B2 menos 4AC. O B é o 40, o A vale menos 2 e eu não tenho o C. O C vai ser igual a 0. Então vamos ficar com 40 ao quadrado menos 4. O A vale menos 2 e o C que vale 0. Conclusão, o nosso delta vai ser igual a quanto? 1.600. E aí vamos lá, o Y do vértice seria o nosso volume máximo. Volume máximo vai ficar menos delta sobre 4A. Menos delta, pega então esse valor aqui, ó, e vai ficar menos, não é isso? Menos 1.600 dividido por 4A. O 4A é 4 vezes menos 2. Perceba que, de novo, isso daqui vai ficar menos 1.600 dividido por menos 8. Menos 16 por menos 8. Vai dar 2, ou melhor, vai dar os mesmos 200 que você acabou de perceber ali. Tudo bem? 2 jeitos para fazer. Eu prefiro fazer desse jeito. Eu sempre acho o x do vértice antes e depois eu acho o y do vértice. Se você quiser fazer assim, tudo bem. Mas lembra que o delta sempre aplicado com o a, o b e o c lá da nossa função. Vamos fazer um outro? Mais uma questãozinha simples para você. Vamos imaginar que eu tenho uma função de segundo grau que me demonstra o custo que eu vou ter na fabricação de N unidades de algum produto, não é isso? E eu quero saber quantas unidades que eu tenho que produzir para ter custo mínimo, não é? Então, assimilando as ideias. Primeiro, isso aqui é uma função do segundo grau, não é isso? Eu imagino que seja o quê? Uma parábola com boca para cima. Por quê? Porque eu estou vendo aqui, ó, que o A é o cara que multiplica o N ao quadrado, não é? E eu não sei direito como é que é o nosso gráfico, mas eu acho que deve ser alguma coisa assim. Eu vou fabricar aqui um certo número de unidades, e isso daqui vai me fornecer aqui o famoso custo mínimo, não é? Eu quero achar qual que é esse valor aqui, não é? Perceba que eu não estou nem colocando o eixo Y para a gente não fazer confusão, para ver onde que está a nossa parábola com exatidão. Não preciso, só para formar uma ideia na sua cabeça. Isso daqui é o x do vértice. No caso aqui não é x, é n. Tudo bem, tudo bem. Como é que vai ficar? O nosso n do vértice, nossa formulinha, que é menos b sobre 2a. Então, o número de unidades que a gente deve fornecer, produzir para chegar nesse custo mínimo, é só trabalhar com isso. Menos b sobre 2a. Pega o b, troca o sinal, era menos 100, vai ficar mais, dividido por 2A, ou seja, 2 vezes 1. Olha só que fácil. O número de unidades que devem ser produzidas, 50. 50 unidades vai me produzir o custo mínimo. Quer achar o custo mínimo? Pega o valor do N, substitui aqui, faz as continhas e você vai encontrar esse valor aí. Tudo bem? Importante saber se eu quero calcular o x do vértice ou o y do vértice. Tem que ler no exercício para você entender direitinho como que está sendo feita a pergunta para poder dar a resposta correta. Tudo bem?